E aí? Vamos de novo de surpresa? Vamos de novo parar tudo? Porque o Espírito Santo está falando e é para vir, é para fazer, é para trazer essa palavra. Então a gente só precisa ser obediente, né? Ainda pensei já em tomar um banho, né? Passar uma maquiagem, tirar, mas não, é assim mesmo, porque como eu tenho muita dificuldade de fazer live, é bem capaz da coragem ir com a água. Amém? Não consegui terminar no prazo que eu queria aqui, porque quando chegou na parte de lixar, o meu pequeno, Dani, a rinite apareceu. Então, pó com rinite a gente sabe que não combina, né? Então eu precisei dar uma pausa até ele dar uma melhorada, porque essa parte aqui é uma parte bem chata, é um pó que eu vou dar uma semi-lavada, porque não dá para lavar e jogar bastante água, porque é quarto. Mas assim, só vai sair mesmo esse pó quando fizer isso, amém? Então eu precisava trazer essa palavra agora, porque se eu for pensar, se eu for parar, se eu for analisar, então assim, a gente tira a poeira da cara, né? Porque a situação aqui tá bem bonita e vamos embora, né? Vamos fazer. A primeira live eu recebi um retorno muito especial, sabe? De pessoas, e foi muito gratificante saber de que quando a gente obedece, quando a gente quer, quando o Senhor tem algo preparado para alguém, nós vamos ser usadas, né? Nós somos cartas e a palavra do Senhor tem sempre destinatários. E é impressionante como o agir dele, o fazer dele faz toda a diferença. Então eu só vou dizer sim. Amém? Só vou dizer sim. Vamos aqui no modelito especial das últimas lives. Acho que vocês já vão meio que acostumando, né? Não sei ainda quantas vezes vai me pedir para voltar aqui, mas eis-me aqui, né, Senhor? O que eu fiz aqui, só para quem não assistiu a primeira live, houve uma infiltração da laje para a parede do meu quarto, que é essa daqui que vocês estão vendo. Então, assim, a massa corrida que tinha nessa parede, ela estufou, ficou feia, pegou umidade. Então, assim, precisamos raspar, precisei tratar lá em cima primeiro, porque não adianta tratar lá em cima e tratar aqui primeiro, senão aqui ia ser só maquiagem. Então, depois ia acabar danificando de novo, né? Então, foi precisado ser tratado o externo. A primeira live fala sobre isso, o processo da impermeabilização, o processo de cuidado que vem de fora para dentro, né? Tá salva no Instagram e tá no YouTube também, para quem quiser ir lá conferir também, tá bom? Então o Senhor falou coisas comigo durante essa semana, e os processos são tão bonitos de se viver, né? Então assim, raspei, tirei toda a raspagem, e aconteceu uma coisa muito engraçada que eu vou contar para vocês. Depois que a gente acaba de raspar, tirar todas as imperfeições, a gente precisa depois voltar minuciosamente e ver se realmente tiramos tudo, se ainda falta, porque a gente vai passar para a próxima etapa. E para a próxima etapa, a primeira tem que estar concluída. Que é essa, porque se no meio do caminho você está passando a massa, você encontra um lugar que ainda precisa ser raspado, aquela poeira de raspar acaba ficando ruim com o processo já da massa. A massa precisa da parede limpa para receber ela, né? Então, o meu óculos estava perto, esse daqui estava perto, eu estava com óculos de proteção, né? Aí eu acabei de raspar, conferi tudo, olhei tudo direitinho. No dia seguinte, quando os olhos estão mais descansados, olhei tudo. Aí o que faltava eu achei, fui lá, raspei. Aí veio o processo de varrer a parede, varrer mesmo, pegar uma vassoura macia, varrer para tirar o excesso da areia, da poeira que sai por passar, a espátula. Aí o meu óculos sujou e eu peguei e troquei só o óculos, né? E a poeira vem bastante. Aí eu comecei a olhar, aí eu via uma nuvem de poeira, sabe? Aí eu abri a porta, olhei pro corredor e falei, mas não é possível. Tá tudo empoeirado. Comecei a olhar pro corredor e pra cá, eu só via nuvem de poeira. Falei, não é possível, que é isso? Que porcaria é essa? Aí eu peguei, olhei. Aí quando eu fui me tocar, é dos meus óculos que estavam sujos. Aí eu tirei o óculos e não tinha fumaça de poeira. E isso é um alerta pra gente, né? Quantas vezes a gente vê com as lentes erradas? Quantas vezes a gente precisa ajustar as nossas lentes? Quantas vezes
o que nós olhamos não é nem o que está acontecendo, né? Só basta um ajuste da nossa visão, da nossa maneira de olhar, um simples limpar de lentes, né? O que pode estar sujo, às vezes não é nem a nossa visão, não é nem o ambiente que nós estamos enxergando sujo. É só um lavar de lentes, é só um ajuste de lentes, né? E é muito engraçado isso, que eu ficava, não é possível, não é possível. Eu fechei, eu isolei para que a poeira não fosse muito para lá e só saísse aqui pela porta, ficasse aqui. Então eu olhava, tava aquela fumaça de poeira, sabe? Parecia uma fumaça. Eu abri lá e falei, mas não é possível. Aí quando eu me toquei, gente, é dos óculos, eram as lentes que precisavam de limpeza. Isso faz a gente pensar quantas vezes, será que a nossa visão tá perfeita? Né? Será que aonde a gente está enxergando coisas erradas, será que não é a nossa maneira de ver que precisa de um ajuste, né? Que precisa ser ajustado? E assim nós vamos caminhando e aprendendo com os processos, e no meio dos processos a gente vai estando atentas com o que o Senhor está dizendo, com o que Ele está demonstrando. Então ajuste as lentes, limpa as lentes. Às vezes não é o que você está enxergando, às vezes é só realmente você ajustar, você entender que você precisa limpar, né? Limpar o olhar, a visão, para que você realmente enxergue as coisas como estão. Amém? O Senhor me trouxe um versículo. Ontem foi a parte de lixar. Então eu raspei, varri, limpei. Aí passei a massa durante a semana. Comecei no sábado, eu acho. Aí o Dani ficou ruinzinho, aí não lixei por causa do Dani. Aí passei a outra mão da massa. E ontem eu comecei a lixar. Daí hoje a gente para e vê de novo se tá tudo ok nessa questão de lixar. E onde que eu estava lixando, o Espírito Santo falava muito comigo, sabe? Porque quando tá a massa seca, você vai passar a mão, você sente toda a imperfeição, você sente o acabamento que a espátula acaba deixando. Aí você vai ver que tem lugares que ainda precisa de massa. Aí você vai fazendo, você vai com cuidado. Então, para você passar para essa segunda parte, que é o lixar, você precisa estar com a parede toda já com massa, porque você vai lixar. Então não tem como colocar uma massa molhada e passar lixo em cima, né? Tem o processo da secagem para você lixar. E passando a mão, você vai passando a mão assim, você vai sentindo as imperfeições, sabe? Tudo rústico, né? Fica tudo rústico, aí você vai passando e rústico e você vai sentindo as imperfeições, aí vem o processo da lixa. O processo da lixa, para mim, eu não sou profissional nisso daqui, tá? Eu fiz design de interiores, mas eu amo pegar um projeto e fazer dentro de casa, adoro. Então assim, apareceu a parede para mim agora, então agora para mim é a parede. Aí eu decidi fazer. Então, o processo do lixar, para mim é o processo mais difícil, porque é muito desgastante, você coloca mais força, e você precisa ser muito exata aonde você está, no movimento que você está. Se você erra o movimento da lixa, o cantinho da lixa pega, vai lixar mais do que o necessário, vai fazer ali meio que uma imperfeição depois. Então é um processo difícil, é lento. A poeira, daí uns 15 dias, quem já trabalhou com gesseiro em casa, com o processo de passar massa, sabe, né? É uma poeirinha que dura uns dias. Você limpa, daqui uns dias você vai achar ainda um lugar que tinha a poeirinha branca do lixar. Amém? E a gente fica branco, né? A gente vira um boneco de neve. Então fui passando, fui limpando e fui lixando. E aí a gente passa uma mão para ver como é que tá, se tá liso, se tá bom, aonde não tá, a gente vai encontrando com tato também e vai continuar lixando. E nisso eu fui trocar de lixa. Quando eu fui trocar de lixa, veio algo tão forte em mim, sabe? Tendo já de tudo que o Espírito Santo estava liberando. Não é só a parede que vai ganhando um desgaste. Porque quando a gente lixa, a gente está dando um desgaste nas imperfeições para deixar liso. Mas a lixa também. Tá vendo? E nisso, o Senhor começou a falar comigo algo. Ele falou que o olheiro, quando ele está tratando do vaso de barro, conforme ele vai achando as imperfeições, que ele vai primeiro tratar a argila, ele vai primeiro tratar o barro, conforme ele está ali trabalhando a massa, como as minhas mãos estão, olha, ele também vai
achando as imperfeições, na hora que toque também acaba se machucando. Mas ele precisa tirar. Então a gente vai passar por processos que a gente precisa entender que vai doer. Vai doer, mas não dói só em nós. Tem processos que o Senhor traz na nossa vida que Ele sabe que é necessário que a gente passe por aquilo. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer, a gente precisa ser preparada, sabe, para o novo. Então não tem como ser preparada para o novo sem passar pelos processos. Então se a gente para no processo, se a gente estaciona no passado, se a gente faz do passado a nossa morada, a gente não vai avançar. A gente não vai amadurecer no que o Senhor precisa que a gente amadureça para viver o novo dele. Entendeu? O Senhor, ele vai, dependendo da nossa maturidade, ele vai entregando, a gente vai avançando nos níveis com ele. Então, assim, não adianta, ele não vai entregar para você aquilo que você ainda não está pronta para receber. Ele não vai entregar para você o que você ainda não tem maturidade para receber. Sabe por quê? Porque é capaz que você não faça com que aquilo cresça e evolua. É capaz que aquilo ali vire uma morte. O que era um sonho vai virar algo que realmente não deu certo. Por quê? Porque você não estava preparada para receber. Cheio de pó. Você não estava preparada para receber. Então, não é uma questão de que, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não me escuta, o Senhor está em silêncio, eu oro, estou orando faz tempo, eu não recebi. Mas como é que está a sua disposição? Como é que está a sua disciplina dentro do que o Senhor está fazendo? Como é que você está vivendo o processo? Em murmuração, em reclamação? Você está vivendo o processo de uma maneira que você está ignorando o que está acontecendo? Ou você só está repreendendo o inimigo porque você acha que passar por provações é só o inimigo que traz para a sua vida? Uma que ele não tem nem poder para isso. Se ele fizer isso, é algo que você permitiu. Foi uma falha, foi aí alguma coisa que ficou em aberto para que ele tivesse acesso. Então não adianta, entende? Então assim, viva os processos. Quem é filha de Deus está sempre conectado a Ele, está sempre de encontro com Ele, alinhado a Ele para saber o porquê que isso aconteceu. Tá, então eu entendi. Então, com a partir do amadurecimento, você para de perguntar o porquê e você passa a perguntar o para quê da situação. Senhor, para que isso? Por que está acontecendo assim? Para que comigo? Como é que eu me posiciono? Como é que eu fico? Entendeu? Então você vai recebendo as lições, as instruções do Senhor e você vai amadurecendo, você vai evoluindo, você vai crescendo nisso. Então não é uma questão de pular processo. Não dá para pular os processos, tem etapas do processo a ser vencida. O processo que eu estou fazendo aqui após a umidade, qual é que foi? De raspar, de varrer, de limpar e de permeabilizar. Antes de passar massa, precisa passar um impermeabilizante, o selante, que é o que vai trazer uma maior proteção para essa parede para que não aconteça mais. O lado externo que trouxe a infiltração foi tratado, então eu preciso tratar de uma maneira adequada aqui. Porque se houver outra infiltração, não vai danificar o que está sendo feito, o que está sendo refeito, na verdade, né? Então, assim, o selante vem para trazer uma impermeabilização para não deixar mais uma infiltragem, uma umidade chegar em contato com a massa e com o acabamento. Então, todos os processos vão sendo vencidos. Isso daqui é só um exemplo. Amém? Então, nós aprendemos na outra live que nós precisamos dessa impermeabilização do Espírito Santo. Para a gente saber, barrar o que vem de dentro, para que o nosso coração não se perca, para que o nosso coração não tenha danos com o que os outros fazem de fora para dentro. Amém? Então vem o processo da massa e agora chegamos no processo de lixar. Se você passar a mão aqui na minha parede, você vai sentir a diferença da onde tá branco, porque tá bem lisinho. Você passa a mão assim, lisinho, lisinho. E a parte cinza, que é onde é da tinta, tá com a textura da tinta. E é impressionante isso. Então, voltando na olaria, o Espírito Santo começou a falar comigo. Na olaria é a mesma coisa. Eu preciso pegar o barro, tratar o barro, preciso tirar as imperfeições e eu também vou. Ele me mostrou as feridinhas, os arranhãzinhos que a gente nem sente na hora, mas depois ardem, sabe? E a lixa também é desgastada. A lixa também é desgastada. Então, quando a gente passa com um processo espiritual com o Espírito, um processo espiritual com o Senhor Jesus, para Ele trazer a perfeição, em algumas vezes Ele se desgasta junto com a gente. E algumas vezes Ele faz parte do processo
e também fica nele as marcas, sabe? As marcas do que foi removido de nós, as marcas do que foi tirado de nós, também vai ficando na olaria, também vai ficando marcado. Só que ele é tão perfeito que quando estivermos prontas, tudo nele se faz novo e tudo em nós se faz novo. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre disciplina, sabe? Sobre disciplina. Não adianta. Você pode estar disposta por um tempo, mas se algo que acontecer, algo que você for fizer, você decidir que aquilo ali, não quero fazer, não quero terminar. Imagina se eu não quisesse mais terminar. Eu ia ficar com a parede no meu quarto assim. O móvel novo que vai ser colocado aqui, o cantinho que está sendo preparado, ia ficar assim, sabe? Tipo, um dia eu termino. Não, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa começar e terminar os processos, a gente precisa começar e terminar tudo aquilo que está com o nosso nome, tudo aquilo que o Senhor colocou a gente para fazer. Isso daqui é só uma parede, mas é só um exemplo da nossa vida ministerial, da nossa vida espiritual, da nossa família. Isso aqui é só um exemplo de onde nós trabalhamos. Isso aqui é só um exemplo de todos os ambientes que a gente divide a nossa vida. Sabe? Que a gente está lá. Estamos sendo espelhos de Cristo. Estamos trabalhando. E ontem, depois que eu lixei, que todo esse processo que eu já contei para vocês, à noite o Espírito Santo me trouxe um versículo. Um versículo ali fechadinho, sabe? Quando um versículo vem. Então ele me trouxe um versículo que diz assim, lá em João 13:7. Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Eu vou repetir. Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mas também, mais tarde, porém, entenderá. Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Isso trouxe uma coisa na minha mente. Hoje, olhando para tudo que eu já passei, eu já sofri um incêndio na minha casa. O meu filho já ficou internado 16 dias, com os médicos me dizendo que a qualquer momento ele poderia ir embora, que ele poderia vir a falecer. Ele tinha 1 ano e 9 meses. Eu já passei pelo processo da cirurgia no tórax do meu filho mais velho. Foram tantos processos. E hoje eu vejo que o Senhor está me preparando para viver. Eu não conseguiria fazer da maneira que Ele deseja com a mentalidade de tudo isso que eu passei. Com esses processos que eu venci. Sabe? Porque em todos eles eu estava agarrada no manto dele. Eu estava agarrada no manto dele. Com a minha cabeça no peito dele, dizendo a ele, se é o Senhor, Pai, me ajude a me posicionar e a entender o que o Senhor está me ensinando para este tempo. O que eu preciso aprender, não me deixa perder. Eu não quero ficar fora do novo que o Senhor está para preparar para mim. Eu não quero ficar fora da novidade de vida que o Senhor tem. Então eu ficava assim, nessas orações, sabe? Não me lamentando, não culpando, não xingando, não tirando. Gente, o inimigo não tem poder. Eu não ignoro ele, entende? Mas quem tem poder sobre a minha vida é o meu Pai. Então, se algo está acontecendo, peraí, eu já sei a quem recorrer, eu já sei a quem buscar. O Senhor está nos dizendo nessa tarde que a gente não vai compreender agora o que Ele está fazendo. Mais tarde, porém, nós entenderemos. E hoje eu entendo todos os processos que eu passei. Na época não foi fácil viver. Na época não foi fácil entender. Foi só preciso confiar. Então, no processo, é só isso que nós precisamos. Confiar. Confiar no que o Senhor está fazendo. Confiar de que tudo tem o propósito, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Daqueles que são obedientes, daqueles que estão com Ele. Dos seus filhos. Não desista. Não paralisa. Chega de se congelar, onde é para que você flua e se movimente pelo mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está se movendo, está colocando você para se mover, e você está num lugar, sabe, paralisada, porque está doendo, porque está sofrendo, porque está difícil, porque tem aflições, mas a palavra diz que nós teríamos aflições. Só que o que ninguém lembra é que o começo do versículo diz que era para que nós tenhamos paz nele. Paz nele.
Porque no mundo nós teríamos aflições e que tenhamos bom ânimo. E é através do bom ânimo que a gente avança. É através do bom ânimo que a gente vai passando pelo processo. O bom ânimo e a confiança no que o Senhor está fazendo precisam andar de mãos dadas. A gente não precisa compreender, a gente precisa confiar. A gente não precisa querer trazer tudo para um lugar seguro, onde a gente tem controle. Não, porque na maioria das vezes a gente vai precisar soltar tudo e dar o controle a quem tem autorização, a quem tem poder para resolver, sabe? Então deixa o Senhor tratar de você no que precisa tratar. Como eu falei para vocês, a parte aqui da reforma de lixar é a mais difícil para mim, porque desgasta, mesmo que você esteja usando luva, dá uma machucadinha, sabe? Mesmo que quando você tira, que você vai passando a mão sem as luvas, às vezes você se arranha, você nem sente na hora. Depois que arde, quando você vai fazer uma comida, lavar uma louça, aí você tomar um banho, aí você sente. Confia no processo. Confia que o Senhor está te dizendo que você não vai entender nada por enquanto. Só que mais tarde você vai compreender. Mais tarde você vai entender. Então, durante o processo, é a nossa confiança, não a dúvida, não a descrença, não, nada. Só a confiança nele, só acreditar, ter a certeza que ele é o teu Pai, que ele caminha com você, que ele está com você. Tenha disciplina. A disciplina, ela precisa estar no nível muito mais elevado do que do seu querer, do que da sua vontade. Porque se a gente for ver o que a gente quer fazer, a gente vai deixar tanta coisa para trás, e tanta coisa seria importante para ser realizada, sabe? Você vai culpando as pessoas, você vai culpando o tempo, você vai culpando a vida, você vai culpando isso, vai entrar num lugar de murmuração. Eu tenho uma amiga, Joana, que ela diz assim, que a murmuração machuca o coração de Deus. E a gente não quer isso. A gente não quer isso. Encha a tua boca de louvor, encha a tua boca de adoração. No decorrer do caminho, no decorrer do processo, você vai passar por pedras juntas. Levante um altar de adoração ao Senhor. Derrame o azeite, derrame o nardo. Mostre a Ele que confiar nele está acima de tudo. Que por mais difícil que esteja, que por mais difícil que seja, você vai buscar um renovo nele. É nele que está o seu renovo. Você confia que pode ser que hoje você não esteja compreendendo nem entendendo nada, mas a sua confiança vai te levar ao novo. A sua confiança vai te lembrar, quando você estiver no novo, das coisas que você passou. Aí você vai receber o entendimento do porquê daquele tempo, desse processo difícil, desse tempo difícil. Assim como essa parede, várias etapas é preciso passar. Eu não posso pintar antes de tirar o que estava imperfeito. Eu não posso pintar antes de passar a massa para corrigir as imperfeições da parede. Entende? Eu não posso pintar antes de lixar, antes de limpar. Não posso. São etapas. E todos os processos têm a sua etapa. Então aqui nessa parede, aqui nessa obra, foi preciso raspar, varrer, limpar, impermeabilizar, passar a massa, lixar, passar um pano úmido. Depois que lixa, a gente passa 2 panos, um seco para tirar a poeira mesmo e o outro úmido para ir tirando a poeira, e depois passa de novo um pano úmido, mas bem de leve, um pano úmido bem torcido, sabe, para tirar o pó. Por quê? Porque agora sim nós vamos para a última etapa, que é a pintura. Aqui no caso eu não vou pintar, eu vou usar outra massa para dar o acabamento que eu desejo. Amém? Só que essas partes aqui, olha, eu vou ter que pintar para igualar o tom que vai ficar embaixo da massa. Sabe por quê? Porque senão a massa vai ficar manchada. O acabamento vai ter um tom sobre esse e um tom sobre esse. Entende? Então vai ficar com tonalidades diferentes. Aí vai parecer que tá com outra umidade, e não tá. Então eu vou ter que só tonalizar esse cinza que tá para esse fundo branco, porque tem muito mais branco do que cinza, então é mais fácil eu clarear o cinza. Entende? Avançando o processo. Aí eu vou dar o acabamento. Tô quase terminando. Eu tenho mais 1 ou 2 dias para terminar aqui. Então, assim, no processo é a mesma coisa. São as etapas. Não queira pular etapas. Não queira pular etapas.
porque uma vai proceder o que a outra vai vir para ajustar e para fazer em nossas vidas. Amém? O Senhor Jesus hoje diz para você: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Você precisa do amadurecimento que este processo vai liberar sobre você. Você precisa da evolução. Você precisa buscar no Senhor as ferramentas que Ele está liberando para você durante este processo. Seja Ele na saúde, seja Ele no casamento, seja Ele nas finanças, seja Ele aí em qualquer área da sua vida. Os processos vêm para nos amadurecer. Agora, quando nós alcançarmos o novo, quando essa parede aqui estiver pronta, preparada, nós vamos desfrutar da beleza. Nós vamos desfrutar de um trabalho terminado, de um trabalho encerrado, de um processo que terminou e trouxe todo já um aconchego para esse ambiente, um novo ambiente. Essa é a parede de frente à minha cama. Então, quando eu acordar pela manhã, eu vou ver o término, eu sei, a primeira coisa que eu vou me deparar vai ser essa parede aqui, o novo móvel, o novo mimo que o Senhor me trouxe, entende? Então, assim, vale a pena, vai valer a pena, apenas confie. Não se perca pelo caminho querendo saber o porquê, se questionando o Senhor. Saia deste lugar de descrente, sabe? Você precisa permanecer e estar no lugar de confiança. É isso que o Espírito Santo nos traz. Quando Ele nos leva à olaria, também os processos que nós passamos, nós não passamos sozinhas. A promessa é que o Senhor estaria conosco até o último dia, lembra? Então, durante todos os dias, sejam eles maus ou bons, o Senhor está conosco. Então, o processo nós não passamos sozinhas. Os processos Ele passa conosco, Ele passa com a gente. Nós temos um conselheiro, um instrutor, um guia, um professor maravilhoso, doce, gentil, que é o Espírito Santo de Deus. Confesso para vocês que comigo, Ele pega pesado às vezes, sabe? Às vezes Ele fala de uma maneira assim que eu entendo, que eu falo, nossa, Senhor, poderia ter sido mais doce, não é? Mas eu amo isso. Sabe como é que chama isso? É intimidade. É intimidade. Com o verdadeiro amigo, a gente é sempre franco, a gente é sempre claro. A gente fala de uma maneira que ele entenda, que ele compreenda. E às vezes a gente vai precisar ser um pouco mais energético, não é? O Espírito Santo é a mesma coisa. Às vezes ele vai ser um pouco mais energético com a gente. E a gente, né? Aí a gente compreende e prossegue. Amém? A palavra é essa. Não sei pelo que você está passando, mas confie. Confie que é necessário. Confie que o Senhor Jesus hoje está dizendo para você que você não está compreendendo o que Ele está fazendo em você hoje. Só que mais tarde você entenderá. Então confie. Você está aí na parte, você está na etapa de que você não está compreendendo. Mas Ele vai fazer você avançar todas as etapas para você chegar no novo. Aí você vai entender. Aí você vai chegar na etapa do entendimento. Do para que foram necessárias. Términos, partidas. Por que foi necessário? Você, às vezes até mesmo, voltar um pouco atrás. Sabe? É Ele que sabe do frente. É Ele que conhece a frente. É Ele que sabe do novo. Ele sabe o que nós vamos passar pelo novo. Então Ele sabe do que a gente precisa para estar prontas e preparadas. Então não atrasa o processo. Não tem como pular as etapas. Não tem como também ficar parado numa etapa. Imagina se eu ficasse aqui raspando essa parede. Eu ia chegar no bloco, eu ia furar a parede. Entende? Imagina se eu tivesse parado aqui na parte de raspar. Meu quarto ia ficar com aquela visão feia que estava. Eu ia acordar todo dia e me deparar com uma parede feia, como eu estava me deparando. Até que foi me cansando, sabe, aquela parede. Então assim, tratamos do que era necessário para tratar aqui de dentro. E a mesma coisa é com a gente. Deixa o Espírito Santo tratar do que é necessário. Imagina se no processo da parede eu paro na parte da massa e fico lá passando massa, passando massa, passando massa, passando massa. Não precisa mais de massa, mas eu tô lá passando massa, passando massa, passando massa. Aqui. Daqui a pouco o quarto, a parede já encontra com a outra. Né? Imagina para lixar. Imagina se eu pulo a lixa. Imagina se eu não lixo. Se eu não deixar a parede igualada com a outra parte. Imagina, na hora de receber o acabamento, ia ficar um acabamento grosseiro, um acabamento feio.
sabe? Imagina se eu não limpo após o lixar, né? E eu fico só lá, lixando. Se eu não limpar, ao próximo que é entrar com a massa, que é entrar com o acabamento vai começar a soltar. Entendeu? Porque tá entre a poeira, ele estaria em cima da poeira, ele não estaria com a parede limpa. Por isso que é importante a parede estar nivelada e limpa, para que o acabamento seja absorvido. Se tiver poeira, o acabamento com o tempo vai soltar. Não vai soltar por agora, mas depois vai dar trabalho. Então precisa ser feito com calma. Etapas precisam ser vencidas. É uma etapa, outra etapa, outra etapa. Tem coisas que não tem como a gente pular. Sabe? Sai deste lugar de ansiedade. Sai deste lugar que você precisa ver pronto. Não. Tenha o cuidado de fazer com calma. Tenha o cuidado de que você não precisa voltar para corrigir. Sabe? Em excelência. Quando a gente faz tudo em excelência, a gente compreende a excelência do céu. Nosso Pai é perfeito. Ele não merece menos. Ele não merece menos. Então, mesmo no tempo de desgaste, mesmo no tempo aí de processo difícil, busque a excelência do céu em tudo que você fizer. Hoje você pode não compreender o que Ele está fazendo em você. Mas quando tudo estiver pronto, quando você alcançar o novo, você vai entender o porquê e os paraquês que você passou. Amém? Se alinha ao Espírito Santo. Tá cansada? Descansa. Tá cansada? Busca no Espírito Santo. Faça uma bebida. Eu sempre falo isso no Batidas. Faça uma bebida daquela que você gosta. Eu coloquei uma música aqui no fundo, porque hoje é sábado, né, gente? Tem muito barulho em volta. Então, faz uma bebida daquela que você mais gosta. É um chocolate quente? É um café? É um suco? É uma vitamina? Senta na mesa. Convide a Jesus para sentar com você. Tire este tempo de descanso. Conversa com Ele. Põe para fora tudo que está te incomodando. Busca alinhamento com Ele. Busque saber como você precisa se posicionar. Peça para Ele te ajudar com disciplina. Sabe, quem é procrastinadora precisa buscar disciplina, porque a disciplina vai tirar você deste lugar, vai fazer você avançar. Avançar no que o Senhor tem. Amém? Então eu oro para que o Senhor venha te ajudar. Que Ele pegue na sua mão hoje e tire você da onde você paralisou. Para que você avance nesse processo. Que você ande no tempo determinado de Deus. Que você não se atrase no processo e fique lá no passado. Seu corpo físico está vivendo o tempo. O seu espírito e a sua mente estão atrasados. Sabe? E aqui você sente um desgaste físico, aqui você sente um desgaste mental, um cansaço sem explicação na sua mente, no seu corpo. E porque você atrasou o processo. Então peça para Ele te alinhar com o tempo. Fala, Senhor, eu quero vencer as etapas. Aonde foi que eu pulei? Onde é que foi que eu atrasei? Por que isso aqui não está dando certo? O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu simplesmente deixei para lá, que não poderia ter deixado e agora não está dando o resultado que o Senhor precisa? Alinha. Toma essa bebida. Sabe? Se você gosta muito de um lugar, vai até lá sozinha tomar um café da tarde com o Senhor Jesus, almoçar com Ele, numa mesa só você e Ele. Sabe? Ele ouve os teus pensamentos. Sinta como se este almoço, esse café da tarde estivesse sendo pago por Ele. Porque é um momento seu e dele. Se dê esse presente, deixa o Senhor Jesus te dar esse presente, te dar esse mimo de estar com Ele em momentos especiais para que Ele gere em você tudo o que Ele precisa gerar. Amém? Pai, mais uma vez eu parei e vim aqui em obediência ao Senhor. Mais uma vez, Senhor Deus, eu disse sim, eu me sentei e eu sei que toda palavra tem destinatários. Eu sei que toda palavra tem instruções, conselhos, porque é o Senhor quem faz. É o Senhor que me traz até aqui. O Senhor sabe que por mim eu não estaria aqui. Não é um ambiente confortável para mim estar. Fazer lives ainda é um processo que eu preciso romper. É uma etapa que eu preciso romper. Mas o Senhor sabe que por mim eu não estaria aqui. Mas todas as vezes que eu venho, o teu mover e o teu agir são impressionantes os testemunhos que o Senhor faz chegar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ser instrumentos em tuas mãos. Obrigada por me encorajar, por me fazer entender que eu preciso avançar e que o Senhor precisa de mim no agora, no hoje.
Obrigada por sempre demonstrar a importância de eu estar aqui. Eu peço, Senhor, que o Senhor visite cada lar junto com essa live, aonde ela chegar. Que a sua presença seja sentida. Que o Senhor seja sentido. Que esses ensinamentos, que esses conselhos, que esse bate-papo aqui, Senhor, venha de encontro aos corações destinados a esta palavra. Em nome de teu Filho Jesus Cristo eu te agradeço. Em nome de teu Filho Jesus Cristo eu te agradeço pelo abrir de mentes, pela sabedoria que o Senhor levará, pela unção da sabedoria que o Senhor está derramando em quem o Senhor precisa que derrame. O entendimento das pessoas que precisam entender que já chega, já não pode mais avançar a etapa, deixar de cumprir as etapas, é atrasar o processo. E o Senhor tem um novo, um conforto, o Senhor tem renovo preparado para elas. Ao terminar, tudo valerá a pena. Durante, nós não compreendemos o que o Senhor está fazendo. Mas lá, no momento certo, mais tarde, nós entenderemos o porquê. E nós agradeceremos ao Senhor pelos dias difíceis, pelo processo difícil. Nós entenderemos e será para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Que os nossos testemunhos, Senhor, sejam usados para chegar a pessoas que precisam das curas que nós ganhamos, das libertações que nós ganhamos, de tudo que o Senhor fez na nossa vida, que os nossos testemunhos, que através deles o Senhor cure pessoas, que através deles, então os nossos processos difíceis, os dias difíceis não foram só para nos ensinar, foram também para curar, para libertar e salvar a outros, Senhor. Nós não temos poder para isso, mas o Senhor tem. E aonde chega um testemunho, o nosso nome não precisa nem ser lembrado. O que precisa ser lembrado é o teu nome. É o poder, é o Deus que fez, é o Deus que venceu, que gerou com a gente o testemunho durante o processo. Assim eu te peço, em nome de Jesus, nos abençoe com disciplina, com ânimo, nos abençoe com coragem, com confiança para prosseguirmos mesmo sem compreender, para que um dia toda a glória seja dada ao Senhor quando nós entendermos. Assim eu te glorifico. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te amo sempre, sempre. Receba essa unção. Receba essa palavra. Que esta atmosfera de glória que está aqui, essa atmosfera de graça, essa paz, te encontre. Amém. Em nome de Jesus. Eu não avisei no grupo, eu avisei em cima de entrar de novo. Porque se eu marcasse, se eu preparasse, eu não ia conseguir vir, amém? Então eu precisava entrar do jeito que estava, então eu só fui realmente tirar mais a poeira. Se eu tirar meu cabelo, meu Deus do céu, vocês não fazem ideia. Mesmo com o pano, gente, fica durinho, né? Imagina se não tivesse o pano. E glória a Deus, amém? Deus as abençoe, eu as amo em Cristo. Batidas, obrigada por serem minhas intercessoras, obrigada por me gerarem, obrigada por me impulsionarem. Obrigada. É tão lindo receber os testemunhos de vocês. O devocional, o Fala Comigo Jesus, é impressionante. É impressionante. Eu só vou comentar isso com vocês, já estou encerrando. Os testemunhos de transformação de mulheres que já estavam na igreja há tempo, de mulheres que já caminham com Jesus há tempo, mas não compreendiam, sabe, a liberdade que tem de se achegar a Jesus, de viver o que realmente Ele deseja de nós, que não é a religião, e sim o relacionamento, é sim a intimidade de pai e filha, é estar tão próxima, de exalar o mesmo perfume dele, de resplandecer no nosso rosto a mesma luz do dele. Amém? Então assim, como o Senhor foi bom para nós, né? Já estamos aqui, olha, caminhando para o final do ano, e esses testemunhos nos impulsionam a entender que só somos instrumentos, né? Porque só é possível ter testemunho através do poder do Espírito Santo, do mover e do fluir e do agir. Amém? Estejam com Deus. Todos os links do Batidas estão na bio do Instagram. Amém? Dos grupos, do Telegram, do Spotify, estão todos lá. Amém? Vem fazer jornadas bíblicas com a gente, vem fazer propósitos de oração, venha ser renovada, em nome de Jesus. Do Instagram, @Batidas do Coração de Cristo Oficial. Amém?
Estejam com Deus.